Olá, seja bem-vindo à nossa aula do CENIB e nós já estamos na nossa quinta aula. Parabéns para você que está fazendo essa matéria de cartas e está sendo sensacional aprender o contexto dessas cartas, quais são os autores, como essas cartas foram escritas e os propósitos dessa carta. Na semana passada, nós falamos da perseguição que os cristãos estavam sofrendo ali naquele momento, aquele incêndio que aconteceu e que Nero culpou os cristãos, né? E os cristãos estavam sofrendo essa perseguição, não somente do império, mas também das pessoas. A sociedade romana, elas odiavam os cristãos. Elas não queriam nem chegar perto dos cristãos. E sabe por que tanto ódio? Por conta de mentiras, fofoca, calúnia. Algumas pessoas falavam, rondavam aí uns boatos que esses cristãos, eles sacrificavam seus filhos ao Deus dele. Tinha pessoas que falavam que esses cristãos eram canibais, eles comiam a carne e bebiam o sangue do seu Deus. Já pensou? Então, eles estavam sendo odiados por todo mundo, por toda a sociedade. Por onde eles passavam, ninguém queria conversa com eles. Por conta dessas fofocas, desses boatos. E aí, até esse ponto, Paulo foi o principal autor de todas essas cartas, com exceção da carta de Tiago, né, que foi Tiago que escreveu, e a carta aos Hebreus, que nós falamos na semana passada, que o autor só Deus sabe. O autor é desconhecido. Só que Deus, ele não usou apenas Paulo para falar essas cartas, para escrever essas cartas. Deus usou outras pessoas para cumprir os propósitos das cartas. E você lembra quais são os propósitos das cartas? Se você não lembra, vamos relembrar aqui. Vamos lá. Um dos propósitos era unificar a igreja. Não há mais distinção entre judeus e gentios. O outro propósito era documentar por escrito. Documentar o quê, Simone? Documentar a doutrina e a prática da igreja. E o outro propósito era ensinar as pessoas. Ensinar o quê? Ensinar as pessoas a viverem como seguidores de Cristo numa sociedade pagã e hostil, e que agora, perseguida, eles estavam sendo perseguidos. Agora, quem vai aos Correios enviar uma carta é Pedro. Pedro agora está em Roma. E como Pedro foi para lá? O que ele foi fazer lá? Lembra que Pedro era o líder lá da igreja de Jerusalém? Agora aí no mapa, vocês vão ver. Ele era a líder aqui, ó, na igreja de Jerusalém, e ele saiu daqui e foi para a Ásia Menor. Passou por Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia e Ásia. E aí, nesses lugares, ele proclamou o evangelho, reforçou as igrejas, e até que ele chegou em Roma, lá onde o negócio estava acontecendo. O negócio ali estava pegando fogo, literalmente. Aquela confusão estava armada. Agora, tu imagina, ele chegou lá e, como um bom pastor, ele pensou assim, eita, aqui essa perseguição, que tudo isso vai chegar lá na Ásia Menor. Foi aí que Pedro resolveu escrever uma carta junto com Silas. Silas ajudou ele a escrever essa carta. E essa carta a gente conhece como Primeira Pedro. Ele escreveu essa carta com um propósito. O propósito dessa carta era para avisar, para orientar, para falar para aqueles irmãos que estavam ali na Ásia Menor que perseguição iria acontecer, mas que eles deveriam suportar o sofrimento. Então, o tema dessa carta é suportem os sofrimentos. E Pedro, sabendo que ia chegar ali toda essa perseguição, ele já foi logo avisando. Ele começa a carta lembrando para esses irmãos qual é a fonte da motivação dele, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Ele fala, olha,
Vocês só têm uma vida regenerada por causa da morte e ressurreição de Jesus. Vocês só vivem o que vivem hoje por conta da morte e ressurreição de Jesus. E por causa da morte e da ressurreição de Jesus, é que vocês têm uma herança eterna, uma herança que ninguém pode roubar. Aconteça o que acontecer, essa herança jamais será roubada de vocês. Então, suportem os sofrimentos que vocês vão passar. E aí ele fala também que assim, sabe por quê? Porque antes nem nação vocês eram, mas agora vocês são nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então se mantenham firmes, se mantenham santos. E aí os irmãos chegam, recebem essa carta e pensam assim, tá, beleza, eu já sei que eu sou o sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sei que eu tenho uma herança lá no céu para receber, por conta da morte e ressurreição de Jesus, mas como é que eu vou viver passando sofrimento? Porque uma coisa é você ter algo futuro, né? Você ter uma esperança futura, outra coisa é você estar passando agora na pele, sentindo na pele a perseguição, a perseguição do império das pessoas, de todo mundo ao seu redor. E aí Pedro faz uma lista de recomendação, e essa lista saiu para mim e para você hoje, como suportar esse sofrimento, como, apesar de tudo isso, ainda se manter santo, ainda assim, glorificar o nome de Deus. E olha só o que ele começa falando. Ele fala assim, estejam alertas, cuidado com as suas palavras. Por que ele fala isso? Porque qualquer coisa que um cristão falasse, que fosse algo errado ali na visão do Império Romano, esse cristão já ia ser condenado, já ia ser morto, ia ser comido por feras, servir de iluminação pública, lembra das tochas humanas? Então ele falou, se alertam, cuidado com o que vocês falam. E aí ele fala também, se alimentem da palavra de Deus e cresçam espiritualmente. A palavra de Deus, se alimente daqui. Não deixem de crescer, busquem a Deus. E ele fala, encare esse sofrimento como algo passageiro e coloca a sua esperança no que há por vir. A nossa esperança está naquilo que há por vir. E aí ele fala sobre um assunto que é muito difícil para a gente, principalmente as mulheres, né? Mas a gente como um todo. Ele fala assim, não murmurem. Ai, que difícil, né? A gente murmura sem sofrer, né? Se está frio, a gente quer que esteja calor. Se chove, a gente quer que esteja sol. Antes a gente queria estar em casa. Agora que a gente é obrigado a estar em casa, a gente quer sair, né? Sempre um motivo para murmurar. E aí Pedro fala assim, não murmurem. Vocês foram chamados ao sofrimento. Gente, sofrer faz parte do nosso chamado. Tem uma frase de C.S. Lewis que ele fala assim, se você busca uma vida confortável, eu não te aconselho o cristianismo. Nós vamos sofrer. Então, ele fala assim, olha, quando vocês estiverem sofrendo, não murmurem. E aí ele fala, não retribua o mal com mal, nem fofoca com fofoca, ao contrário, falem coisas boas. Busquem a paz com perseverança. Tem pessoas que a gente tem que perseverar mesmo para buscar a paz. Mas ele fala, busquem a paz com perseverança. E aí ele fala, não temam as ameaças dos homens, mas confiem em Deus, confiem em Deus. Estejam preparados para responder com respeito à fé que vocês têm, mas respondam sem grosseria, respondam em amor, com amor para as pessoas que perguntarem. E aí ele fala uma outra coisa que vai chocar nós, né? Porque assim, ele fala para a gente, ele fala para os cristãos, vocês vão sofrer, e quando sofrer, não murmure. E além de não murmurar, vocês têm que se alegrar, se alegrar. Aí é só Jesus na causa mesmo, né? Ele fala que é um privilégio sofrer por Cristo. Então, se alegre. Está sofrendo? Se alegre. E aí ele fala também, não sofram por fazer o mal, como os ladrões, os assassinos, aqueles fofoqueiros, né? Aquelas pessoas que falam mal dos outros, e pratiquem boas obras. E o que Pedro ele quer com todo esse ensino? Ele quer que o objetivo dele é que o procedimento do cristão seja tão santo, tão irrepreensível, ao ponto daquelas pessoas que estiverem falando mal se envergonharem. E aí, olha o que ele escreve lá em 1 Pedro 2,15.
pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ele estava falando, olha, de qualquer jeito vocês vão sofrer, fazendo o bem ou fazendo o mal, mas é melhor vocês sofrerem por fazer o bem. E aí, mesmo assim, se você fizer tudo o que é certinho, tudo aquilo que Deus está falando, seguindo a palavra de Deus, você ainda vai sofrer perseguição, as pessoas ainda vão falar mal. E aí Pedro escreve, lá em 1 Pedro 3, 17 e 18, ele fala bem assim, é melhor sofrer por fazerem o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazerem o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. E aí, quase no final da carta, ele fala outra coisa, ele fala, olha, já que vocês vão sofrer, deixa eu logo avisar, não carregue o fardo da ansiedade, da preocupação, não se preocupem. Basicamente, Pedro falou assim, ó, vão sofrer, mas fique tranquilo, fica calmo, que Deus está no controle, Deus está aí na frente. E aí, ele escreve esse versículo que você deve conhecer bastante, que é 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E é isso. Deus cuida da gente. Você lembra do culto passado que a paz, né, não é a ausência dos problemas, dos sofrimentos, não. Paz é você confiar no Deus. Está na tribulação, mas você está confiando em Deus. Nós fomos chamados ao sofrimento. Se Cristo, o Filho de Deus, que andou nessa terra sem pecado, sofreu, imagine a gente, né? Nós vamos sofrer, mas a gente tem que entender que todo sofrimento tem uma causa. Lá em Romanos 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você pode pensar, o que essa carta tem a ver comigo? Tudo, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. A gente aprendeu, muitos de nós aprendemos essa filosofia aqui, a motivação humana é fugir da dor e buscar o prazer. E muitos cristãos seguem isso, infelizmente. Mas olha, não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fuja do sofrimento e busque só o prazer. Deus quer que a gente tenha uma vida santa diante dEle, uma vida irrepreensível. Deus quer que a gente glorifique o nome dEle. E o sofrimento faz parte da nossa existência humana aqui na Terra. Nós vamos sofrer. E aí Pedro, ele fala assim, vão sofrer, mas suportem esse sofrimento e glorifiquem a Deus. Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida santa e obediente a Ele. E isso é o que mais importa para Deus. Deus se importa, sim, com o nosso sofrimento, mas para Deus o que importa mais é a gente ter essa vida santa e é uma vida obediente à palavra dEle. Então, vamos lá. O autor da carta de 1 Pedro é Pedro. Quando foi que ele escreveu? 64 depois de Cristo, lá em Roma, logo no início da perseguição. E os destinatários são os irmãos da Ásia Menor. E o tema é suportem os sofrimentos. Bom, Pedro escreveu também uma segunda carta, que é a segunda carta de Pedro. Essa carta ela também foi endereçada aos irmãos da Ásia Menor, que foram os mesmos irmãos para quem ele havia escrito a primeira carta. E realmente tinha pouco tempo desde que ele tinha escrito a primeira, foi 1 ano depois. E dessa vez, Pedro ele não teve ajuda de Silas para escrever. Então, a gente consegue perceber aquele grego, sabe, de pescador, de uma pessoa sem tanta instrução, quando ele escreve a segunda carta. É uma escrita um pouco diferente da primeira. Pedro também já tinha mais de 60 anos quando ele escreveu. Ele já era idoso para os padrões da época. E, gente, nessa época, a igreja sofria muita perseguição em Roma. Então, com toda essa perseguição, a idade, Pedro ele já estava convencido de que o seu tempo de partida estava próximo. Ele, então, escreve ali em 2 Pedro 1,14, o seguinte: porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E ele mostra também a preocupação que ele tinha em deixar registrado todos os ensinamentos que ele tinha dado durante toda a sua vida. Ele continua no versículo 15 bem assim: eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E ele fala, gente,
não são fábulas inventadas, não é a história da carochinha, não é um negócio que a gente inventou para enrolar vocês, não. Eu mesmo fui testemunha, eu vi com os meus próprios olhos tudo o que aconteceu. É verdade, vocês podem crer. E ele fala ainda que ele escreveu tudo isso para que a gente não se esqueça. E esse é o tema da nossa carta. Não se esqueçam. Isso está lá em 2 Pedro 3:14. E a preocupação de Pedro é que mesmo depois da sua partida, os cristãos continuem crescendo em Cristo. Tanto que, logo no iniciozinho da carta, ele fala bem assim, 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E lá no 19 ele fecha, ele fala assim: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, ele fala que nós precisamos estar firmes em todas essas coisas, estarmos sempre crescendo e também estarmos bem firmes na palavra, porque só assim nós vamos ser capazes de sobreviver aos dias que virão. E que dias são esses? Ele começa falando sobre os falsos mestres que aparecerão. Ele fala bem assim: no passado surgiram vários falsos profetas. E agora muitos outros surgirão também. Esses falsos profetas, eles vão surgir tentando enganar vocês. Eles vão inventar heresias, vão colocando as coisas de pouquinho, de forma que daqui a pouco até mesmo Jesus seja colocado de escanteio no evangelho deles. São muitas histórias inventadas, muita coisa fantasiosa, e eles vão conseguir enganar algumas pessoas. Mas ele fala bem assim: entretanto, estejam certos de que Deus não vai poupar esse tipo de gente. Se nem aos anjos ele poupou, mas os lançou no inferno. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, eles não vão ficar impunes. E Pedro, ele estava tão irritado com esses falsos mestres que em 2 Pedro 2,14, ele fala bem assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Depois dos falsos mestres, Pedro ele também nos orienta, ele nos alerta sobre os escarnecedores, os zombadores. Ele fala bem assim: bom, também vão aparecer aqueles caras que vão ficar falando: e aí, cadê Jesus que ainda não voltou? Mano, está demorando, né? Ele não falou que ia voltar daqui a pouco. Por que ele ainda não chegou? Gente, isso é só conversa, ele não vai voltar, não. E sobre isso, Pedro enfatiza. Ele fala: não confundam a paciência de Deus com o esquecimento. Deus está demorando um pouquinho mais, porque Ele não quer que ninguém se perca. Gente, Cristo vai voltar sim. Vivam sempre com essa perspectiva. Não se esqueçam, Ele vai voltar. E olha, o padrão de vida de vocês deve ser moldado de acordo com isso, porque Ele vai voltar. Então, lembrem sempre disso, vivam sempre com essa perspectiva. Ele vai voltar e essa terra vai pegar fogo. Ainda bem que nós temos a esperança de um novo céu e uma nova terra. Pedro, ele completa dizendo assim: Paulo também escreveu as mesmas coisas nas suas cartas. Esses falsos mestres, eles falam que é muito difícil e não sei o quê, e eles acabam pervertendo e modificando, distorcendo as palavras de Paulo. E Pedro fala bem assim: bom, verdade, ele escreveu um pouquinho difícil, é um pouco mais difícil de entender o que ele escreve, porque ele fala mais bonito e tudo mais, mas eles estão usando isso como desculpa. Esse tipo de gente distorce qualquer coisa. Então, não dê muita moral, não, para quem fica dizendo que não tem muito cabimento o que Paulo fala, essas cartas elas são um pouco controversas. Não, não é nada controverso, tudo foi inspirado por Deus e pode ser muito bem entendido.
E Paulo, ele conclui a sua carta com o mesmo pensamento que ele iniciou, ali em 2 Pedro 3,18. Sejam cuidadosos e cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Mas, de novo, Pedro só fala isso o tempo inteiro. Gente, provavelmente Pedro sabia que a repetição é uma boa forma de a gente não esquecer, que é justamente o tema da carta. E aí você pode estar se perguntando, eu não sei se você já teve essa dúvida alguma vez, se você já se perguntou, como que a gente consegue não ser enganado? Como que a gente consegue não ser enganado com tanta coisa nova surgindo? É tanto evangelho, cada dia surge uma coisa diferente, falam uma coisa, falam outra. E também, como que a gente consegue permanecer firme, mesmo depois de tanto tempo que Jesus viveu nessa terra? Como que a gente consegue permanecer nos seus ensinamentos? E a resposta é a mesma, gente. Eu geralmente costumo me perguntar, e geralmente algumas pessoas me perguntam isso, mas a resposta é a mesma. Está lá em 2 Pedro 3,18. Sejam cuidadosos e cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. No 17 fala que só assim nós vamos estar prontos para não sermos levados pelos erros desses falsos mestres, nem pelos discursos dos escarnecedores. Então, resumindo a nossa carta de 2 Pedro, o autor é Pedro, ela foi escrita no ano de 65 depois de Cristo, de Roma, onde estava tendo uma perseguição, durante a perseguição. Os destinatários são os irmãos da Ásia Menor, e o tema é Não se esqueçam. E agora, vamos voltar com Paulo, que foi o que escreveu a maioria das cartas. Você lembra onde a gente deixou Paulo lá na última aula? Paulo já estava solto, ele já estava em liberdade, estava viajando pelo mundo. Aí ele parou em Creta e deixou quem em Creta? Tito. Depois ele foi para Éfeso e deixou quem em Éfeso? Timóteo. Muito bem. Só que deu ruim. No meio dessa viagem, Paulo foi preso de novo. Lembra lá que Nero começou a perseguir a igreja? Pois é, e Paulo novamente foi preso. E sabe, a gente não tem como saber as circunstâncias ou o local exato onde Paulo tinha sido preso. Mas nós temos, segundo alguns versículos, uma dedução que possa ter sido em Troade. Porque é lá onde ele fala que ele deixou alguns livros, deixou a capa dele. Então, pode ter sido em Troade, de fato. Só que pode também não ter sido, né? E Paulo ser só um esquecido, assim como nós somos, como você esquece o seu guarda-chuva, que eu sei que você esquece em qualquer lugar, a bolsa, o celular, normal. E um parêntese bem importante para você que esquece a sua Bíblia na igreja. Gente, tome vergonha na sua cara, não esqueça mais sua Bíblia na igreja, não, pela fé. Fecha parêntese, só queria falar isso mesmo. Só que dessa vez, a prisão era bem diferente da primeira. Ele já não era mais domiciliar, era uma prisão, não era aquela prisão mais light. Paulo ele já era idoso, ele muito provavelmente estava cheio de doenças e ele não estava mais com seus irmãos na fé. Então ele se sentia muito sozinho. Lucas era a única pessoa que estava com ele. E ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser executado. E então ele fala, está próximo o tempo da minha partida. E é justamente em meio a todas essas circunstâncias que ele escreve a sua última carta, ali para o seu filho na fé, que é Timóteo. E quando se fala de últimas palavras de alguém, a nossa tendência é realmente prestar mais atenção no que a pessoa está falando, porque a gente quer entender isso. Então, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade, mas Paulo teve essa oportunidade e escreveu. Por isso, hoje, eu convido você a também prestar atenção nessas últimas palavras de um homem que deu a sua vida pela propagação do Evangelho. Um homem que contribuiu e muito para que hoje nós tivéssemos o conhecimento de Jesus e do seu Evangelho. E você pode estar pensando, tá, últimas palavras, então deve ser bem bad, deve ser bem triste, eu vou ali já pegar o meu lencinho, que é para me chorar. Só que é o contrário. A carta que Paulo escreve como suas últimas palavras é uma carta de incentivo, é uma carta de ânimo, de força, e ele fala diretamente para Timóteo como um incentivo para ele se permanecer firme nesses dias difíceis.
Então, ele começa dando alguns conselhos, e o primeiro que ele dá é: não se envergonhe do Evangelho. Ele fala para Timóteo não se envergonhar, porque ele conhece a verdadeira fé que Timóteo tem dentro dele. Ele fala: não se envergonhe de testemunhar do Evangelho de Deus. Não se envergonhe de mim, porque eu estou preso. Eu estou preso porque eu estava pregando o Evangelho. E eu não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido. E as pessoas que sabem realmente em quem têm crido não têm porquê. Elas nunca vão se sentir envergonhadas de Cristo. E sabe o que é realmente vergonhoso? É quando você se cala. Quando Deus manda você falar, Deus manda você evangelizar o seu patrão, os seus amigos do trabalho, os seus amigos da faculdade, seus amigos da escola, e você se cala. Vergonhoso é quando você simplesmente pensa em desistir quando as situações estão difíceis. Quando tudo sai do seu controle e a forma mais fácil para você é voltar para o mundo onde você estava antes, porque aparentemente lá você não tinha tanto problema. Só que isso sim é vergonhoso. É quando você desanima, é quando você joga tudo para o ar, quando você faz corpo mole. Isso sim é motivo de vergonha. E Paulo, então, ele começa a falar: esforça-se, fortaleça-se, e não apenas te fortaleça, mas fortaleça outros. E esse sim é um outro princípio que nós aprendemos com essa carta, que você nunca deve esquecer isso, que o Evangelho, ele não termina na gente. Ele não termina na gente. Não adianta a gente ensinar, preparar uma aula inteira para você e você guardar para si, e você faz todas as aulas do CENIB, você estuda muito, você vira o intelectual, mas você guarda para si. Não. A Bíblia fala que é para você se fortalecer na fé e na graça. Ensine pessoas que são capazes de ensinar outras pessoas. Não é para você guardar o Evangelho para você. Pelo contrário, você precisa compartilhar. E ele segue dizendo também: suporte os sofrimentos como um bom soldado. Se você tem um plano, um alvo, uma meta, que você não se perca no meio do caminho, colocando as suas prioridades como alvo. Ele fala para você ser como um atleta, que treina, que luta, que rala, que soa, mas que no final ele entende que todo esse sofrimento serve para um propósito, que é para ele na corrida se destacar, para na corrida ele conseguir finalizar. Ele continua também dizendo: suporte o sofrimento como um agricultor, que está ali todos os dias no sol quente. E por fim ele fala: lembre-se de Jesus, porque os sofrimentos que nós passamos hoje é para torná-lo conhecido. Sabe, em 1 Coríntios fala assim: da mesma forma que nós fomos consolados, consolem uns aos outros. É por isso que você está passando, porque pelo que você está passando hoje, é para consolar outras pessoas. Então, o sofrimento que hoje nós vivemos é justamente para tornar Jesus conhecido. E então ele segue dando algumas outras recomendações. Procure estar sempre preparado, a tempo e a fora de tempo, aptos na palavra, evitar discussões, conversas tolas, inúteis. Ele fala também para nós fugirmos dos desejos da juventude, que são justamente esses desejos que nos fazem se afastar da vontade de Deus. Sabe aquele jovem que você olha e diz: essa pessoa tem futuro, essa pessoa tem um grande potencial, ela pode ser uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Aí ela cai, se desvia, porque deu motivo, e seguiu o coração dela, seguiu ali os desejos malignos da juventude. E ele segue dizendo: nos últimos dias os homens serão ingratos, avarentos, presunçosos, egoístas, e você me conhece bem, Timóteo. Você sabe o exemplo que te dei, você sabe que a palavra que lhe foi passada é verdadeira, então não deixe de pregar o Evangelho, porque ela foi completamente inspirada por Deus. E sabe, gente, eu tenho quase certeza que praticamente quase nada do que foi dito nessa carta seja novidade para Timóteo, mas ele precisava ser relembrado, assim como nós. E no fundo, tudo se resume ali em 2 Timóteo 3,14. Abra sua Bíblia aí e leia com a gente, em 2 Timóteo 3,14. Já abriram? Ele fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
pois você sabe de quem o aprendeu. E esse é o resumo da nossa carta, que é: permaneçam firmes. E é então que no final da carta, Paulo escreve para Timóteo assim: já estou ali no finalzinho do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, ele já nos acréscimos. Eu corri o campo inteiro, fui em todas as bolas, não desisti em momento algum, e agora só estou esperando o juiz apitar o final da partida, porque eu sei que eu vou levantar a taça da Libertadores com o meu time. Eu fui exemplo, fiz a minha parte, e agora eu toco a bola para você, Timóteo. Isso é verdade, tá, gente? Isso está lá na NVM, na nova versão da Melissa. Brincadeira. Mas é quase a mesma coisa. Acompanha aí, olha o que está escrito em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. É quase igual, né? E, gente, você pode se perguntar, o que isso tem a ver comigo? A nossa vida cristã, ela precisa ser vivida ali na perspectiva da eternidade. E, ao mesmo tempo, na perspectiva das oportunidades. Ou seja, é um pé ali no porvir e outro no aqui e o agora. Nós temos uma pátria eterna que aguarda por nós. Nós temos um reino celestial que está à nossa espera. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o aqui e o agora, que precisa da sua convicção. Precisa que você entenda que existe um propósito para isso, que você precisa viver e aproveitar ao máximo as oportunidades para avançar o reino de Deus e para fazer com que ele cresça ainda mais. A minha oração é para que eu e você consigamos terminar a corrida com a mesma convicção que Paulo tinha. A convicção de não fazer corpo mole, a convicção de não desistir quando as situações forem difíceis, a convicção de ir até o final e poder dizer a mesma frase: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, um resumo de tudo. Quem é que foi o autor da carta de Timóteo? Foi Paulo. Qual foi a data que ele escreveu? Em 65 depois de Cristo. O local foi em Roma, ali durante a sua segunda prisão, e essas foram as suas últimas palavras. O destinatário foi para Timóteo, e Timóteo estava onde? Em Éfeso, isso aí. E o tema principal da nossa carta é: permaneçam firmes. Gente, voltando para o nosso varal da história, a perseguição em Roma se intensificou. Pedro agora também foi preso. E Paulo, ele foi levado a julgamento, ele foi levado à sua primeira audiência. E ele relata ali em 2 Timóteo que ninguém estava lá para apoiá-lo. Gente, sabe o que ele fez nessa oportunidade? Adivinha? Ele pregou o evangelho. Em 2 Timóteo 4,17, ele fala bem assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Todos os gentios a ouviram. Ele realmente foi libertado da boca do leão. Mas Paulo, ele foi sentenciado à morte. Isso tudo aconteceu ali no ano de 66 depois de Cristo. Mas Paulo, por ser cidadão romano, ele teve uma morte digna. Ele foi decapitado. Pedro também foi condenado à morte. E aproximadamente na mesma época tudo isso aconteceu. Só tinha um porém. Pedro, ele não era cidadão romano. Então, ele foi condenado à crucificação. A crucificação naquela época era uma punição exemplar, sabe? Que aqueles insubordinados, os traidores, aquelas pessoas da pior espécie sofriam para servir de exemplo.
Alguns historiadores do segundo século, eles dizem que Pedro ele implorou para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Tiago também, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, ele morreu aqui no ano 62, depois de Cristo. Ele morreu logo após Lucas ter terminado de escrever o livro de Atos. E segundo o historiador Flávio Joséfo, as coisas aconteceram mais ou menos assim. O governador Fausto morreu do nada. Morreu, e aí o cargo de governador da Judéia ficou vago, né? Ficou sem ninguém ali. E esse Festo era o mesmo governador para quem Paulo apelou para César. E aí, aproveitando essa vacância, aproveitando que não tinha um governo, né, que respondia ao Império Romano, o que aconteceu? O Sinédrio se reuniu e aproveitou para condenar e executar Tiago por ter violado a lei. Gente, Tiago foi apedrejado até a morte, próximo ao Templo de Jerusalém. Joséfo relata ainda que esse ato ele foi considerado um absurdo, um assassinato judicial, e que isso ofendeu todas as pessoas de bem, todas as pessoas justas que viviam em Jerusalém, porque eles se aproveitaram de uma situação do governo para fazer como que uma conspiração contra Tiago. É isso aí, gente. E algum tempo depois, morreram, então, Pedro e Paulo, mais ou menos em 66, mais ou menos por aqui. E algum tempo depois, uma outra pessoa escreveu uma carta. Essa pessoa era irmão de Tiago. E você sabe que Tiago, ele é irmão de quem? Você sabe me dizer de quem Tiago é irmão? Se você respondeu Jesus, você acertou. Tiago era irmão de Jesus. E se essa pessoa que escreveu essa carta agora é irmão de Tiago, então ele é irmão de Jesus também, não é verdade? É isso mesmo. E essa pessoa que escreveu essa carta foi Judas. Judas, mas não se confunda com aquele outro Judas, tá? Aquele outro não tem nada a ver. Existe um livro dele, mas não está na Bíblia. Esse é o Judas, irmão de Tiago. Hoje nós conhecemos muito Judas por São Judas Tadeu, né? Você com certeza já ouviu falar desse nome, São Judas Tadeu. É a mesma pessoa, só para você se situar, para você saber quem que é, tá bom? Então não é aquele outro. É o Judas, irmão de Jesus e de Tiago, né? E ele escreveu essa carta, né? Logo, algum tempo depois que Paulo e Pedro morrem, lá depois do ano de 66, né? E na carta de Judas não há nenhuma referência, assim, do local onde ele estava, onde ele se encontrava, em que momento eles se encontravam na história, né? Essa carta também não faz referência a nenhum destinatário. Não estava falando que se era para judeu, se era para algum irmão, se era para alguma igreja. Não, ele não tem nenhuma referência. Mas nós temos certezas que era para os crentes, para as pessoas crentes que criam em Jesus. Sabe por quê? Porque se você ler a carta de Judas, né, ele começa assim, ó, aos chamados, aos amados e aos guardados em Cristo Jesus. Exatamente, ele fala a carta, ele usa esses termos, né, para falar para as pessoas que vão ler essa carta. Então, nós temos a consciência, passamos a entender de que Judas fala para os crentes, aqueles que creem em Jesus. E você, queria perguntar de você é chamado por Jesus? Você é amado por Jesus? E você foi guardado por Jesus? Se você respondeu sim para as três, adivinha? Essa carta também é para você. Você também é chamado, você também é amado, você foi guardado por Jesus. Então, essa carta é para você. E então, quando você lê essa carta, você fale para si mesmo, olha, essa carta Judas escreveu para mim, porque eu creio em Jesus.
né? E é provável, muito provável, que o seu público-alvo sejam os judeus convertidos, aqueles judeus que se converteram e que estão começando a aprender, sair da lei para viver as boas novas, né? Viver essas notícias novas que eles estavam aprendendo, né? E enquanto aconteciam isso, né? Tudo que Judas está escrevendo, a gente não tem como saber um local exato de onde ele estava. E, principalmente, quem era o imperador no momento, né, o imperador de Roma, se tinha algo específico que acontecia com os cristãos, a gente não tem. Na carta não tem escrito isso, né? Então, ele não tinha um destinatário original. Mas é provável, muito provável, que Judas, ele estava falando para os judeus porque ele usa muitos termos judaicos, algumas histórias, alguns acontecimentos que eles criam, eles entendiam que a gente entende, através da carta, por tudo que ele escreveu, que era para os judeus recém-convertidos. Por quê? Porque ele fala sobre 2 fatos que acontecem no termo judaico lá, né? Algumas coisas que acontecem na cultura judaica, mas que não estão escritos em Bíblia nenhuma, não está escrito no Pentateuco, não está escrito em nenhum dos profetas, né? E na Bíblia judaica não existe. Se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar. E quais são esses dois aspectos, né? Esses 2 elementos culturais que Judas está falando, né? O primeiro elemento é a disputa de Miguel e Diabo pelo corpo de Moisés. Esse foi o primeiro elemento cultural judaico. Apesar de não estar escrito em nenhum local da Bíblia, esse elemento está na cultura judaica. Esses elementos eram passados de geração em geração, porque eles contavam essas histórias, né, para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos, e assim ia. E acabava que aquilo era do convívio deles, né? Então, esse é o primeiro elemento da cultura judaica. O segundo elemento da cultura judaica são as profecias de Enoque sobre a segunda vinda de Jesus. Bem, se você já leu algum livro de Enoque, com certeza você tem que ter muito cuidado, mas isso são coisas que eles ouvem, né, que eles sabem que aconteceram lá, está lá, mas que não está escrito em lugar nenhum. E se não está escrito na Bíblia, é porque não é para nós, né? Então, essas coisas são 2 elementos. O primeiro, a disputa do corpo de Moisés, e a segunda, sobre as profecias de Enoque sobre Jesus Cristo. E também não há nenhuma referência quanto aos fatos que determinem com alguma precisão a data em que ele estava lá, né? Em qual momento que eles se encontravam na história. Então, não tem nenhuma referência, né, em que momento essa carta foi escrita. Mas uma coisa está clara, totalmente clara na carta de Judas. Você lembra que Esme falou na segunda carta de Pedro que existiam alguns tais de falsos mestres? Pois é, a carta de Judas também fala sobre isso. Fala sobre esses falsos mestres, porque eles já tinham se infiltrado na igreja e estavam causando confusão ali para aqueles recém-convertidos. Então, a ligação entre a carta de Judas e de Pedro, elas estão totalmente ligadas, porque eles falam desse mesmo tema, né, desses falsos mestres. E a situação estava tão feia que Judas, ele fala que ele nem ia falar sobre isso, mas que ele sentiu que precisava falar para eles sobre essa questão desses falsos mestres, né, para eles não se deixarem enganar. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, estudar, porque, como Paulo fala, para a gente não ser enganado por vãs doutrinas, né? E é isso que Judas quer falar para as pessoas que estão lendo a sua carta, para mim, para você, para cada um de nós. E o ensino desses falsos mestres é basicamente de origem gnóstica, né? Você lembra que é gnosticismo? Que eles dão mais valor para o espírito do que para o corpo, né? Para o físico, do que para a matéria, né? Então, a matéria não importa para nada, mas o físico sim. E o ensino desses falsos mestres está baseado nisso, nesse gnosticismo, né? E, além de criarem essa salvação baseada no conhecimento que só pessoas especiais poderiam
receber a salvação, os gnósticos também acham que só o Espírito é bom para toda a matéria, e toda a matéria é má. Então, só o Espírito é bom para eles. Então, eles estavam infiltrando e falando sobre essas coisas, essas heresias, né, no meio da igreja. Olha só, Judas fala que eles não conseguem aceitar Cristo sendo Deus. Eles não conseguem, os gnósticos não conseguem aceitar Cristo sendo Deus. Ou seja, espírito bom, se fez homem, matéria má. Ou seja, se Jesus era espírito, ele era bom, mas se ele veio para a terra, já não é mais bom. E aí, Judas ele fala enfaticamente sobre essas questões, né, esses ensinos falsos dos falsos mestres. E dessa maneira de encarar o corpo físico resultou em duas formas de gnosticismo, né? O gnosticismo ela acabou se decadeando para duas formas de eles usarem isso, né? E as duas são completamente fora dos padrões de Deus. A primeira é asceticismo. Vai aparecer aí na sua tela essa palavra, asceticismo. E o que é asceticismo? É a desvalorização completa do corpo físico, sacrifícios e mortificação extrema e literal do corpo. Então, eles eram bem doidos, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. A segunda forma é a libertinagem. Vai aparecer para você libertinagem. O que é a libertinagem? Eles falavam assim, já que a matéria é má e não serve para nada mesmo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E aí, eles faziam tudo o que Gálatas 5:22 nos repreende, né? Então, se você for lá, aliás, 5:22 não, 5:19, fala sobre os frutos da carne, né? Que é libertinagem, ira, imoralidade sexual, tudo isso aí era o que eles acreditavam, libertinagem total. E Paulo, lá na carta de Colossenses, ele combate totalmente essa visão, essa versão aqui nos Colossenses, ele fala, né? Conheçam a Cristo e não outra coisa. E ele fala sobre essa visão dos gnósticos, né, que são as setas, né, que eles são cheios de regras. Não coma, não toque, não faça isso, nem faça aquilo, né, porque tudo que é matéria não presta. Então, tem que viver espiritualmente, né. Judas também alerta sobre a versão libertina, né, que estão transformando a graça em libertinagem, segundo os próprios desejos. Ou seja, não importava o que Paulo tinha falado, o que Pedro tinha falado, o que os outros apóstolos tinham falado. Não, o que importava era eles seguirem as suas próprias vontades. E aí já viu, né? O que ia dar nisso? Será que Deus ia aprovar? Bem, essa carta Judas usa para insistir com os irmãos que continuem batalhando pela fé verdadeira, para que eles continuem firmes, para que eles combatam esses falsos mestres. E o tema principal da carta de Judas é esse, os falsos mestres, tá? Então não se esqueçam disso, o tema principal da carta de Judas é os falsos mestres. E você deve se perguntar, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Bem, a mesma recomendação feita por Pedro lá na segunda carta que ele escreveu, também ecoa aqui. Ele fala, edifiquem-se, cresçam, aprendam, ensinem, para que vocês não caiam em nenhuma vã ensino, vã doutrina, né, para que vocês não caiam nesses erros, né, aprendam de Jesus. Então, mantenham-se firmes na fé. Essa é a vontade de Deus para nós. Bem, a carta de Judas, ela foi escrita mais ou menos aqui no ano 66 a 70, para os cristãos de origem judaica, tá? E o tema central são os falsos mestres. São os falsos mestres. Quem foi o autor? Agora que eu queria fazer algumas perguntas para você. Quem foi o autor da carta de Judas? Judas, né? O local, mais ou menos, você sabe onde foi? Não tem local totalmente reconhecido, a gente não sabe, na verdade, né? E mais ou menos o ano, 66, entre 66 e 70 depois de Cristo. E os destinatários foram os cristãos de origem judaica. Bom, então, de volta à história. O ano é 66 e Pedro e Paulo acabam de ser mortos.
A igreja está sendo perseguida, o poder e a popularidade de Nero, que era o imperador na época, está cada vez pior. Está em queda, está ladeira abaixo, o negócio está feio para o lado dele. E enquanto isso, na Judéia, os judeus eles continuam alimentando seu próprio ódio contra o império, contra o imperador, contra os Herodes, que eram os reis fantoches de Roma. Então, começa a surgir ali toda essa revolta contra os poderes abusivos dos governadores, do império, e uma rebelião está prestes a acontecer. Gente, o templo que Herodes o Grande começou a construir antes do nascimento de Jesus, finalmente ficou pronto. Levou 83 anos para construir. Era algo incrível, magnífico, lindo. Mas nem isso foi o suficiente para acalmar o coração dos judeus naquela época. Gente, eles estavam ansiando por liberdade e eles ficavam, nossa, cadê o Messias que viria nos libertar do poder do Império Romano? E como gota d'água, o novo governador, que veio ficar no lugar do Festo, o nome dele é Floro, ele inventou de confiscar 550 quilos de ouro do tesouro do templo. E aí os judeus escarneceram essa atitude dele e eles começaram a fazer piada, né? E eles falaram, bora então juntar aqui uma oferta para o pobrezinho do Floro, ele está precisando, vamos juntar aqui 550 quilos de ouro para o coitadinho. O governador ficou chateado com isso e ele mandou crucificar alguns judeus e entregar parte da cidade para ser saqueada pelos soldados romanos. Mas, gente, o povo já estava assim, então, sabe, mano, vai. Que eles começaram a fazer piada até disso. Quando os soldados chegavam para saquear as casas, eles convidavam os soldados, quer mais um pouquinho? Não, leve isso daqui também. Está me fazendo falta não, quer mais? Pode fazer, pode levar. Só que essa piadinha não ficou por isso. Ocorreu uma carnificina na cidade de Jerusalém. Muitos judeus foram mortos, né, como vingança por esse desprezo que eles mostraram. Então, estourou uma revolta. A situação começou a ficar muito feia. Os judeus, eles ocuparam o templo e a fortaleza de Jerusalém, as fortalezas, e mataram todos os soldados romanos que estavam ali, inclusive depois de eles terem se rendido. O exército romano ele estava enfraquecido na Judéia e as cidades elas foram sendo tomadas junto com as suas fortalezas. Então, agora, a Judéia estava novamente nas mãos dos judeus. Gente, Nero, ele mandou, né, que o governador da Síria intervisse naquilo e abafasse o caso, né, abafasse ali aquela revolta, mas ele e o seu exército de 28 mil homens foram derrotados pelos judeus. Um ano depois, em 67 depois de Cristo, Nero ele mandou que o general Vespasiano, guarde esse nome, Vespasiano, acabasse com essa festa dos judeus. Vespasiano foi, então, com 60 mil, mais que o dobro do que aquilo que o governador da Síria tinha levado. Então, ele foi com 60 mil homens, 60 mil soldados, e eles massacraram os judeus. Tomaram todas as cidades ao longo do caminho. Eles só não tinham pressa de chegar em Jerusalém. Porque as 3 facções judias que estavam ali, que tinham tomado o poder, elas já estavam brigando e se matando entre eles mesmos, sabe? Como pode, né? Eles lutaram tanto para se libertar. E assim que eles conseguem, eles começam a brigar entre eles e se autodestruírem. Bom, em 68, depois de Cristo, 2 anos após a morte de Pedro e de Paulo, Nero, ele começou a perder a confiança até das suas próprias legiões. E muitos generais, como o general da Espanha, o general da Alemanha e o próprio Vespasiano, eles foram aclamados como imperadores pelos próprios soldados deles, né, por suas tropas. O Senado declarou Nero um fora da lei. Porque você lembra da aula passada, né? Que gente boa ele não era. E aí ele se suicida para evitar a morte dolorosa que ele vinha chegando, né? Que ele via chegando.
Gente, depois da morte de Nero, o império virou uma terra de ninguém, sabe? Foram 4 imperadores em um só ano, virou uma guerra civil total, uma confusão. Então, eles esqueceram um pouco dos judeus nessa época, porque era tanto problema ali no império mesmo que os judeus eram de menos. Até que em 69, um ano depois, Vespasiano, lembra do Vespasiano, que ele tinha mandado para controlar lá a situação na Judéia? Ele se tornou o imperador. Vespasiano deixou então o filho dele, Tito, controlando ali a revolta na Judéia. Tito sitiou Jerusalém e durante o cerco, Tito ele crucificava 500 judeus por dia fora dos muros da cidade. Gente, ali os cadáveres eles poderiam ser vistos por todos. Era tanta cruz que não tinha mais madeira para produzir tanta cruz. Gente, em 70 depois de Cristo, Jerusalém já estava sitiada, então a fome já era generalizada e Jerusalém por fim foi invadida. Os últimos rebeldes judeus, eles buscaram sua última esperança para se esconder, que era o templo. Mas os soldados foram, invadiram o templo, invadiram Jerusalém, tacaram fogo, incendiaram a cidade e o templo. E, gente, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus já havia dito. E como memorial, sobrou apenas um muro, o Muro das Lamentações. Então, a destruição de Jerusalém foi ali no ano 70 depois de Cristo. É então o fim da guerra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Mais de 100 mil se tornaram escravos e não havia mais sacrifícios no templo, não havia mais sacerdotes no templo. Na verdade, não havia mais nem o templo. Para os cristãos daquela época, eles não tinham dúvidas. Gente, é o fim da antiga aliança. Afinal, Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas. É isso aí, gente. Vamos lá continuar. Vocês estão... Olha, são muitas histórias, muitos acontecimentos, muitos nomes, né? Espero que você tenha guardado tudo. Agora eu quero que você fique de pé, pegue todo o seu material, coloque no sofá, na mesa, na cadeira, tá bom? E eu vou fazer algumas perguntas para você e responda. Seja rápido, tá bom? Porque vai ser rápido o negócio. Vamos lá. Primeira pergunta. Onde Pedro estava quando escreveu as suas 2 cartas? Roma. Se você respondeu Roma, tá certo. Muito bem. Segunda. Onde moravam os destinatários das 2 cartas de Pedro? Onde que eles moravam? Bem, se você escreveu lá no norte da Ásia Menor, você acertou. Norte da Ásia Menor. Terceira pergunta. Quem ajudou Pedro a escrever a sua primeira carta? Quem foi que ajudou? Silas, isso mesmo, Silas, ele mesmo ajudou Pedro. Quarta pergunta. Qual o tema da primeira carta de Pedro? Suportem o sofrimento. Deixar aqui escondido aqui, tá bom? Então, suportem o sofrimento. Esse é o tema da primeira carta de Pedro. Em 1 Pedro 5:7, o que devemos fazer com nossa ansiedade? O que devemos fazer? Lançá-la sobre Deus. Muito bem, ó, você está acertando tudo. Sei disso, você está acertando tudo. Sexta pergunta. Qual o tema de 2 Pedro? O tema é não se esqueçam. Não se esqueçam, tá bom? Não se esqueçam. De acordo com 2 Pedro, quais os 2 tipos de pessoas que surgiriam nos últimos dias? Quais os 2 tipos de pessoas? Uma, se você escreveu falsos profetas e zombadores, você acertou. Parabéns, você está demais. Agora você vai responder se está certo ou se está errado, tá bom? Se estiver certo, você faz assim para a pessoa que está do seu lado. Se estiver errado, você faz um X assim, tá bom? Vamos lá. Quando Pedro escreve sua segunda carta, ele sabe que ainda tem uma longa missão na terra. Certo ou errado? Quando Pedro escreve sua segunda carta, ele sabe que ainda tem uma longa missão na terra. Certo ou errado? Se você respondeu errado, você acertou. Ele sabe que em breve ele vai partir, né?
Nona, e essa também é certo ou errado. Vamos lá, responda certo ou errado. O sofrimento é a prova definitiva que não estamos bem com Deus, suficiente bem com Deus, mas estamos em pecado. Certo ou errado? Se você respondeu errado, acertou. O sofrimento é parte da experiência humana com Deus, tá bom? Aqui na terra, tá bom? Vamos lá, 10ª, responda aí. Em qual carta estão registradas as últimas palavras de Paulo? 2 Timóteo, isso mesmo, você respondeu, muito bem, você está demais. 11ª, qual o único auxiliar que ainda estava com Paulo perto de sua morte? Qual o nome dele? O seu único auxiliar que ficou lá, perto da sua morte? Responda aí. Respondeu? Lucas, né? É isso mesmo, se você respondeu Lucas, você respondeu certo. 12ª, vamos lá, é rápido, gente, vamos lá, é dinâmico o negócio aqui. Qual o tema da segunda carta de Paulo a Timóteo? Qual é o tema da segunda carta de Paulo a Timóteo? Permaneçam firmes, né? Isso mesmo, permaneçam firmes. Mais algumas coisas sobre certo ou errado, tá bom? Se tiver certo, você fala certo, se tiver errado, é errado, beleza? 13ª, Paulo morreu decapitado em Roma durante a perseguição promovida por Nero. Certo ou errado? Certo, né? Muito bem, parabéns. 14ª, Pedro morreu apedrejado em Jerusalém. Certo ou errado? Se você respondeu errado, você acertou. Se você é errado mesmo, isso mesmo. Ele morreu crucificado em Roma, né? Ele foi crucificado. Inclusive, existe uma lenda aí que ele pediu para não ser crucificado como Jesus, mais de cabeça para baixo. Mas isso aí é só história, tá bom? Continuando. 15ª, Nero se suicidou após perder apoio de suas tropas. Certo ou errado? Certo, isso mesmo. Mais algumas perguntas. Qual dos autores das cartas morreu apedrejado em Jerusalém? Quem foi? Quem foi? Tiago, muito bem, Tiago. Qual o tema da carta de Judas? Você lembra aí? Qual é o tema da carta de Judas? Falsos mestres, muito bem, vocês estão demais. A carta de Judas está fortemente ligada a qual outra carta bíblica? Você sabe qual é? Que está ligada ali, o mesmo tema, mesmas coisas. Vamos lá, o que é? 2 Pedro, muito bem. 19ª, estamos acabando. 19ª, qual evento histórico teve como gota d'água o confisco de 550 quilos de ouro do tesouro do templo? O que foi? A primeira revolta judaica, muito bem. E a última pergunta, a 20ª. Qual o nome do general romano que destruiu Jerusalém e o templo? Qual o nome dele? Ele tem até um nome de uma carta no livro, mas só que não é ele não, é outra pessoa. Mas é o mesmo nome. Qual foi? Tito, muito bem. Olha, se você tirou mais de 50% aí de acerto, parabéns. Se não, estude mais, tá bom?